Paulo de Futebol Júnior, sessão do dia 10 de janeiro de 2025, às 16 horas. Declaro abertos os trabalhos, cumprimentando a doutora Procuradoria, doutor Felipe, né? Oi, presidente, boa tarde, meu é o Stefano. Doutor Stefano, desculpa. Doutor Procuradoria, doutor Stefano. Está conosco também o doutor Fábio, defensor, os demais defensores, nobres defensores aqui presentes, a secretaria, a pessoa da doutora Paula, doutor João. Então, damos abertos os trabalhos deste dia, com o primeiro processo de preferência, o processo de número 38, Juventude versus América, denunciados João Pedro e Alisson, o relator, o doutor Guilherme Massola. Eu gostaria de verificar com a doutora Procuradoria e a defesa ativa, que fará a defesa dos processos, que não houver defesa técnica constituída, se nós podemos fazer o julgamento, se houver alguma intervenção da Procuradoria, que peça a palavra para fazer. Agora, para a gente acelerar aí os processos, né, se for apenas manter os termos da denúncia, se a gente pode seguir direto com a defesa. O que o senhor acha, nobre procurador? Presidente. Pois não, senhor Eduardo. Questão de ordem, Eduardo Aguirre, sou advogado do IAP. Pois não? O número 45, creio que seja a denúncia de número 045 de 2024. E da Secretaria. O senhor quer pedir preferência? Preferência, excelência. A defesa foi anexada aos autos e como não tinha o pedido de preferência, a gente não anotou, mas não tem problema algum. A gente anota aqui a preferência. Ok. Então, depois do 46, é de 45, doutora Paula? Exatamente. Ok. Anotado. Pedido do senhor teve guarida, viu, doutor Eduardo? Então, está anotado aqui. Ok? Volta a palavra à doutora Procuradoria. Presidente, da minha parte não tem nenhum óbice de a gente seguir. Eu posso só informar se eu vou ratificar os termos da denúncia, correto? Sim, ok. Então vamos ao primeiro processo da pauta, o processo de número 38, de relatoria do Dr. Guilherme Massola. Com a palavra, Dr. Guilherme. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos colegas. Boa sessão a todos. Bom, trata-se de denúncia elaborada pela Procuradoria contra Alisson Cauã Sá de Araújo e João Pedro Banco Caram. Com relação ao denunciado Alisson Cauã, jogador da equipe do América Futebol Clube SAF, consta da denúncia que o atleta impediu um ataque promissor da equipe adversária, conforme consta na súmula com os seguintes dizeres. Por já ter sido advertido anteriormente com uma atitude antidesportiva, recebeu a segunda advertência por impedir um ataque promissor, razão pela qual a Procuradoria entende que o referido denunciado praticou conduta tipificada no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com relação ao denunciado João Pedro Banco Caram, jogador da equipe Juventude, consta na denúncia que o mesmo usou força excessiva em uma jogada de disputa de bola, atingindo o tornozelo do seu adversário, razão pela qual a conduta foi tipificada no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Esse é o relatório. Muito obrigado. A Procuradoria? Eu ratifico os termos da denúncia, presidente. Ok. Defensor do processo? Boa tarde, senhor presidente. Eu estou aqui pela defesa do João Pedro, do Juventude. A senhora pelo João Pedro e pelo Alisson? Boa tarde, senhor presidente. Eu me chamo Fábio, estou pela defesa do Alisson, do América. Ok. Então, como o primeiro denunciado, João Pedro, com a palavra a nobre defensora, doutora Pâmela. Muito obrigada, senhor presidente. Deixa eu apenas tirar uma dúvida. Os senhores receberam a prova de vídeo? Eu não... Que foi enviada? Secretaria,
Está juntado aos autos, presidente. Ok. Então, o nobre relator e o doutor Rafael chegaram a ver o Oi? vídeo? Pegando aqui acessei o link, sim. Qual Eu vou seria esperar o o relator momento falar, exato do... É bem no início, o vídeo tem 2 minutos, mas logo nos primeiros 30 segundos acontece um lance. Ah, Sim, sim. Já foi possível verificar, presidente? Já foi? Podemos seguir? Já. Doutora Sim. Pâmela. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui em nome do presidente os ilustres auditores, a douta Procuradoria, a secretaria, todos os colegas advogados aqui também presentes na sessão de julgamento. Bom, se trata de denúncia aqui em face do atleta João Pedro Caran, da equipe do Juventude, tendo em vista que narra a súmula da partida que ele teria dado uma entrada com uso de força excessiva no seu adversário na disputa de bola. O vídeo, excelências, ele ilustra com clareza o ocorrido e, no modesto entendimento dessa defesa, a expulsão do atleta foi um tanto exagerada, né? Embora o árbitro ele tenha interpretado ali o lance como passível de um cartão vermelho direto, é importante ele ressaltar que aquela situação envolveu uma disputa legítima ali pela posse de bola. É um esporte de contato, futebol, é natural que durante essas disputas ocorram choques, esbarrões entre os jogadores, sem que isso configure necessariamente uma jogada violenta, né? Se pode observar do vídeo, por exemplo, que o atleta do Juventude, ele chega primeiro, ele alcança a bola e chuta a bola, inclusive, né? O que ocorreu ali após foi uma consequência natural da disputa de bola, né? Sem falar de qualquer imprudência por parte do atleta, né? Ele não faz uma falta no adversário para desfazer aquela jogada, né? Ele tanto visava a bola que ele mira e acerta a bola antes de atingir o adversário. Então, excelências, se trata de um lance interpretativo, né, em que o atleta ele já foi penalizado. Na minha modesta opinião, a sua expulsão e o cumprimento da suspensão automática já foram satisfativos, né? Ou seja, ele já sofreu uma sanção proporcional aqui ao ocorrido. Não há, excelências, nesse caso, qualquer excesso que justifique agora uma nova reprimenda por parte da Justiça Desportiva. Além disso, o adversário ele continuou na partida normalmente, ou seja, evidencia que nós estamos diante de uma falta que não causou ali consequências graves, tanto para a partida, especialmente para o adversário. Então, por essas razões, a defesa irá requerer aqui a sua absolvição, por entender que a penalidade que foi aplicada em campo já foi suficiente e adequada, né, ao contexto aqui do lance, e apenas de forma subsidiária, caso os senhores entendam que ainda assim esse atleta mereça ser punido, que ao menos possa ser considerada aqui a aplicação de uma pena mínima, convertida em advertência, que por si só já representaria aqui uma mácula na ficha disciplinar do atleta, especialmente considerando as consequências aqui que ele já sofreu em decorrência ali da expulsão. Então, o pedido da defesa é pela absolvição, né, com ênfase na pertinência da sua aplicação e apenas alternativamente a aplicação da pena mínima convertida em advertência. E na remotíssima hipótese dos senhores entenderem que uma aplicação superior à pena mínima, que seja observado o artigo 182, que trata ali de atleta amador. Como me manifesto, presidente e auditores pelo Juventude. Muito obrigada. Ok, doutora Pâmela. Com a palavra, então, doutor Fábio, pelo América. muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. A pessoa de quem cumprimento os demais auditores presentes na sessão, a nobre colega que realizou uma brilhante defesa, como sempre. Então, presidente e relator e a doutora Procuradoria. O caso é bem simples, na verdade, não temos prova de vídeo a produzir. Entendemos que a jogada que resultou o segundo cartão amarelo foi uma jogada de jogo, lance de jogo, comumente
chamado, e não vislumbramos hipótese de enquadramento como ato hostil, previsto no artigo 250 do CBJD. O atleta tem 18 anos, está em fase de amadurecimento, como a maioria dos atletas da competição, e creio que isso deve ser levado em consideração para tentarmos enquadrar uma possível conduta no 250. Não vejo razão para tanto e, por esse motivo, pleiteamos a absolvição do atleta, ou, caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, pela pena mínima. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns a ambos os defensores pela sustentação. Eu volto a palavra ao nobre relator, doutor Guilherme, para voto. Obrigado, presidente. Parabenizo os nobres dos defensores pela exposição aqui. Presidente, para acelerarmos, eu entendo que ambas as condutas devem ser penalizadas com a pena mínima de suspensão de uma partida, porém ambas convertidas em advertência. Tá? Ok? Obrigado, nobre relator. Como vota, doutor Rafael? Muito obrigado, senhor presidente. Aproveito minha primeira oportunidade na sessão de julgamento para cumprimentar a todos, João, Paula, os demais auditores, e também elogiar as ótimas sustentações orais que tivemos aqui hoje nessa primeira sessão. Eu tomo a liberdade, senhor presidente, de divergir do eminente relator, com o máximo respeito, por entender que nas duas hipóteses é caso de absolvição. A primeira delas, com relação ao jogador do América, acho que é mais simples, por se tratar de um segundo amarelo, que se fosse, acho que uma jogada um pouco mais hostil, realmente teria justificado até um cartão vermelho. Então, me parece que a penalidade já realizada pelo segundo amarelo, a punição automática, ela já se mostra proporcional. Assim como o mesmo raciocínio com relação ao jogador do Juventude, e aqui eu me aprofundo um pouco mais, que apesar de ter sido um cartão vermelho direto, a imagem me parece bem clara, no sentido que o jovem, o atleta, ele visou a bola, mas por um cálculo errado ali na entrada, ele acabou acertando o jogador adversário. Não vi nenhuma atitude deliberadamente com a finalidade de agredir. Então, daí porque acho que o cartão vermelho também já se mostra suficiente pela punição automática. É como voto, sempre respeitosamente com a decisão inicial do eminente relator. Obrigado, doutor Rafael. Eu vou proferir o meu voto, em seguida a decisão. Eu vou divergir, peço bem aqui para o relator, eu vou divergir apenas com relação ao João, não a dosimetria da pena, mas eu desclassifico o 254 para o 250. Mas serei voto vencido. Mas acompanho a dosimetria da pena. Suspensão de uma partida, convertida em advertência para ambos os atletas. Então, por maioria, o atleta João Pedro do Juventude, apenado com uma partida, convertida em advertência, e o atleta Alisson do América, também apenado com uma partida, convertida em advertência. Esse é o resultado final do processo de número 38, o qual dou por encerrado. Muito obrigada, senhor presidente, auditores. Eu desejo a todos um excelente restante de sessão. Muito obrigada. Ok, obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Eu fico no aguardo do processo 50/2025 do Bahia. Okay. Vamos para o próximo processo da pauta, o processo de número 54. Nobre relator, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Rafael. Muito obrigado, senhor presidente. Deixa eu só abrir aqui o processo. Aqui se trata de uma acusação decorrente do jogo Zumbi do Alagoas contra o Flamengo do Rio de Janeiro. A primeira acusação que recai contra o auxiliar técnico do Zumbi pela infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, diante de uma expulsão que constou em súmula. E também, neste mesmo processo, a acusação contra a agremiação do Flamengo, com base na infração prevista no artigo 213, inciso 1º do Código de Justiça Desportiva, em razão de desordem na praça de desporto, decorrente do uso de sinalizadores por parte da torcida do Flamengo. Houve um pedido de preferência, a princípio não houve defesa escrita por nenhuma das partes, e houve um pedido de preferência por parte do Flamengo. É o relatório, presidente.
Muito obrigado, doutor Rafael. A doutora Procuradoria, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só cumprimentar todos aqui, que na primeira manifestação minha não tinha cumprimentado. Eu gostaria de cumprimentar todos os auditores, senhor presidente, Paula, doutora Paula e João, que estão presentes no tribunal lá em São Paulo. Nobre presidente, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia tão somente. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. O defensor constituído da equipe do Juventude, tem? Tem do Flamengo aqui, Do presidente. Flamengo? Ok. Boa tarde. O doutor Fábio fará pelo Juventude, doutor? Boa tarde a todos, obrigado, presidente. Farei Ok. pelo Juventude. Ok. Então vamos receber assim, de forma honrosa, né? O senhor está sempre conosco. Vamos ouvir primeiro, então, o doutor Rodrigo pelo Flamengo. Boa tarde, Pode fazer a presidente. posição de prova se tiver, já faz a sua sustentação, ok? Tá bom. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Procuradoria, procurador, relator, auditores presentes, colegas presentes, advogados. Inicialmente, presidente, auditores, é importante ressaltar que a organização dessa competição ela é exclusivamente da Federação Paulista, né, juntamente com a Secretaria de Esporte, que é oficializada pela CBF, né? As instituições, todas elas não participam dessa organização, nem da competição e muito menos especificamente da partida, do evento. E esse foi o caso, né? Tanto a equipe mandante, que o Flamengo, a instituição Flamengo, não é o mandante desse jogo, não foi o mandante desse jogo, né? E, sendo assim, né, a instituição que ela não participa da organização, ela não tem como prevenir qualquer tipo de infração, nem prevenir e nem reprimir, conforme manda o artigo 213 do CBJD, né? Se a instituição ela não é a gestora do evento da partida, ela fica impossibilitada de prevenir e, consequentemente, de reprimir, que faz jus ao próprio artigo 213, no seu parágrafo 3º, quando tem qualquer tipo de infração de um torcedor, a instituição ela pode identificar o torcedor e levar a registro de ocorrência e ser exime de qualquer responsabilidade. Agora, desde o momento que ela não participa dessa organização, ela não tem acesso aos locais, que para ter acesso aos locais, né, ela tem que estar credenciada, ela fica de mão atada, porque ela não tem o que fazer. Então, é nesse sentido que a defesa vem pedir a absolvição da instituição Clube de Regata do Flamengo, né? E comprovando que foi falado, o artigo 1º, que é o regulamento da Copinha, né, ele é cristalino no sentido de falar que a organizadora é a Federação Paulista, a Secretaria de Esporte e oficializada pela Confederação, que nomeará um diretor do jogo, que é o seu parágrafo 1º, da Federação Paulista e um oficial local para cada sede. São essas duas pessoas que vão preparar a organização, que vão contratar funcionários, que vão cuidar da revista dos funcionários, dos torcedores. Então, é tanto o diretor como o oficial que vai organizar os funcionários nos setores para ter essa revista. E quando tem alguma infração disciplinar, algum fato dentro da partida, ela vai identificar e vai levar a registro de ocorrência, como manda o código, o CBJD. Então, a instituição Flamengo, ela não consegue fazer isso, nem a equipe mandante, onde seja feita. A equipe mandante, ela também não consegue fazer. Então, o Flamengo, além de não ser o mandante nem o organizador, fica mais difícil ainda de fazer jus ao artigo 213. O artigo 213, ele é muito cristalino lá no parágrafo 3º. A gente vai no parágrafo 3º e está lá a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente, exime a instituição de responsabilidade. O parágrafo 3º do artigo 213 reza isso. Só que a instituição não consegue fazer isso, porque ela não participa dessa gestão, desse evento, dessa partida.
Então, corroborando, temos também aqui o protocolo do jogo, que fala que o clube sede será responsável por desenvolver e implementar todas as soluções e processos necessários para garantir uma correta atribuição de lugares dos torcedores e o gerenciamento das entradas, em conformidade com as recomendações apresentadas pela Polícia Militar. Então, nós temos vários artigos que falam que a responsabilidade não é do clube visitante e nem do clube mandante. Tanto o regulamento específico da competição, como também o protocolo da competição. Então, o Flamengo ele vem requerer, sim, absolvição. Porque como que podemos responsabilizar uma instituição, eventualmente com o pagamento de uma multa, se essa instituição ela não participa dessa organização? Ela não consegue prevenir. Então, desde o momento que eu não participo, eu também não posso ser responsabilizado por qualquer fato que ocorra na partida. É diferente quando temos uma partida que somos mandantes e participamos dessa organização, somos responsáveis pela revista dos torcedores. Aí sim, se aplica o CBJD, o artigo 213, e se aquele clube não identificou o seu torcedor e registrou, ele receberá uma multa aplicada pelo tribunal, que nesse caso, é um caso diferente. Então, é importante também lembrar, Vossas Excelências, que nessa partida, né, não houve a cobrança de ingressos. Né? É sempre importante lembrar. E foram 2 minutos, né? Esses 2 minutos não causaram prejuízo ao evento esportivo, porque o árbitro ele acrescentou ao final da partida. Então, além de ter acrescentado ao final da partida, não ter causado prejuízo ao evento esportivo, não ter organizado a partida, não ter participado dessa revista, o Flamengo vem requerer a sua absolvição com medida de salutar justiça. Agora, Excelências, né, por amor ao debate, por dever de ofício, se não for o entendimento de Vossas Excelências, pela absolvição em relação ao Clube de Regata do Flamengo, a defesa vem pedir de forma alternativa a desclassificação para o artigo 191 do CBJD, que é deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de deliberação, de resolução, de normas, de obrigação legal, de regulamentação, e por não ter tido nenhuma gravidade e por tudo que foi relatado, a defesa vem requerer a aplicação da pena mínima substituída pela advertência nessa desclassificação. Mas, repito, o pedido principal, Excelência, é pela absolvição, com medida de salutar justiça. Muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado, doutor Rodrigo. Com a palavra, então, doutor Fábio. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Com relação, então, ao José Cícero Batista da Silva, é o auxiliar técnico do Zumbi, né, veio denunciado no 258, parágrafo 2º, inciso 2, né, por ter aqui proferido as seguintes palavras no intervalo: controla essa merda aí. Né? O pleito da defesa, primeiramente, é pela absolvição, entendendo que houve apenas uma manifestação e essas palavras proferidas, elas não tiveram a intenção, né, de ofender a arbitragem, né? Sim, foi uma simples manifestação, um pouco mais ríspida, realmente, porém, sem essa intenção de ofensa, né? Então, a defesa pleiteia a absolvição e, caso os senhores entendam de forma divergente, pela primariedade, pelo caráter da competição, a defesa pleiteia subsidiariamente a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Volto a palavra, doutor Rafael, para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo aqui a ordem das denúncias nos autos, eu vou iniciar, então, pela acusação contra o auxiliar técnico do Zumbi, e de maneira muito resumida, eu estou jogando procedente a denúncia para condenar o auxiliar técnico a apenas um jogo, tendo em vista que a ofensa também não foi das mais graves de fato, muito embora, respeitado a argumentação trazida pelo doutor Fábio, a quem respeito bastante, acho que foi para além de uma acusação, de uma
palavras ríspidas. Então, acho que houve, de fato, sim, a ofensa. E com relação à acusação, à denúncia contra a agremiação do Flamengo, o voto é pela absolvição, senhor presidente, porque, e quanto ao mérito da imputação, no meu modo de ver, não houve uma desordem. Palavra essa que consta da elementar da infração do código, o CBJD. Para além disso, pode até ser tido uma eventual irregularidade moral ou até eventual algum impeditivo para a continuidade da partida, mas fato é que nem o regulamento da própria Copinha traz algo sobre os sinalizadores, como bem observado pela defesa também, não houve, acho que, nenhum prejuízo em relação à partida, e também a própria súmula descreveu este evento, este fato de 2 minutos, em aspas, como observações eventuais. Então, por essas razões, eu estou absolvendo a agremiação da imputação da Procuradoria. Muito obrigado, doutor Rafael. Como vota o doutor Guilherme? Bom, presidente, neste caso, eu compactuo com o entendimento do relator com relação à absolvição do Flamengo, porém, eu ouso divergir com relação à pena aplicada ao denunciado José Cícero, que, se eu não me salvo engano, o nome do relator comentou que seria a pena de suspensão de uma partida, né? O meu entendimento é para que seja convertida em advertência. Ok? Então, uma partida em advertência. Isso. Vou proferir o meu voto. Com relação ao primeiro denunciado, José Cícero, eu peço bem ao relator e eu vou com voto divergente. Uma partida convertida em advertência. E com relação ao Flamengo, nós tivemos um julgamento aqui semana passada, e eu sempre vou usar esse julgamento. A advogada que fez a sustentação oral disse que jogo da Copa São Paulo, na sua grande maioria, os torcedores formados por parentes de jogador. Então, tentar mitigar, por exemplo, com a Polícia Militar que faz a revista e não encontra os sinalizadores, já está mais do que pacificado que é de responsabilidade do clube, a torcida que está lá e o assentimento desses sinalizadores, ou iluminadores, ou bastão de luz, quem quer que seja. Então, divergindo do nobre relator, eu aplico a pena mínima multiplicada pelo número de minutos, R$100 por minuto, que resultaria em R$200. Então, por maioria, fica o técnico do Zumbi, senhor José Cícero, penalizado com uma partida convertida em advertência, em curso no artigo 258, e o Flamengo também, por maioria, fica absolvido da acusação do artigo 213, inciso 1, ambos do CBJD. Então, esse é o resultado, depois de proferir o meu voto, e eu dou por encerrado, então, o processo de número 54, agradecendo os nobres defensores, doutor Rodrigo e doutor Fábio. Muito obrigado, boa tarde a todos, tá? Um excelente julgamento aí, continuidade. Abraço. Ok, vamos então para o próximo processo da pauta, o processo de número 50, sob relatoria do nobre doutor Rafael. Com a palavra, doutor Rafael. Muito obrigado novamente, senhor presidente. Deixa eu só... Esse é o que há previsão a pedido de sustentação oral, salvo engano. É, 50, 2000... Número 50, né, presidente? Sim. Tá. Aqui, senhor presidente, trata-se de uma acusação envolvendo o atleta Gabriel Felipe Santana Silva Santos, da equipe do Bahia. E, segundo o árbitro da partida, ele relatou na súmula que, aspas, ele desferiu e acertou um soco no rosto de seu adversário, número 16, o senhor Marlon, quando a bola se encontrava fora do jogo. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Não houve defesa por parte do atleta denunciado e houve o pedido para a sustentação oral. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Procuradoria, tem provas a produzir? Não, presidente, eu ratifico os termos da denúncia, então somente. Obrigado. Obrigado. Então, pelo nobre defensor, pelo Bahia, quem seria o doutor?
Eu, presidente, novamente. Novamente. Doutor Fábio, então, Isso. provas e a sua sustentação oral. O senhor está com a palavra. Boa tarde novamente a todos. Eu questiono se os senhores receberam o link do vídeo que foi encaminhado. Foi encaminhado para a secretaria. Sim. Sim. Pronto. Essa é a prova de vídeo que temos a apresentar. E, basicamente, auditor relator, nobre presidente e demais auditores, trata-se de um caso peculiar, por ser o atleta um jovem de 16 anos apenas. Creio que seja um dos mais novos atletas da Copinha. O time do Bahia disputa a competição com a equipe sub-17 e é recheada de jovens atletas na mesma faixa de idade. Até na fisionomia do próprio atleta, temos como perceber a pouca idade dele. E, ao vermos o lance, causa até espanto o enquadramento como agressão física. Quando pensamos em agressão física, pensamos em um soco desferido intencionalmente no rosto de alguém, uma cotovelada, um chute. E quando vemos atentamente o lance da partida, o que percebe-se é uma disputa de bola, em verdade é uma disputa ríspida, onde houveram empurrões e braçadas de lado a lado por ambos os atletas, mas não se vislumbra de hipótese alguma, nem de longe nem de perto, uma agressão física. Por essa razão, a gente entende que, por ser uma jogada ríspida, de fato, poderia se enquadrar no ato hostil. E esse é o pedido da defesa, a desclassificação da denúncia para ser enquadrado no ato hostil. Até porque o próprio tipo, ele estabelece que, no inciso 2, empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa de jogada. E vendo uma jogada, é isso que ocorre no lance. É uma troca de empurrões entre os dois atletas que acaba resultando na expulsão do atleta do Bahia, que, repise-se, tem apenas 16 anos e, como dito anteriormente no outro julgamento, são atletas que estão em fase de amadurecimento. Ou seja, com certeza ele irá aprender com essa expulsão, que por si só já é uma penalidade gravosa o suficiente para poder educá-lo. Alternativamente, caso os nobres auditores entendam pela manutenção da denúncia, pugna pela aplicação da pena mínima e é reduzida à metade na forma do 182 do CBJD. Essa é a defesa, presidente e nobres auditores. Ok, doutor Fábio, muito obrigado. Volto a palavra, então, ao doutor Rafael para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, agradeço e parabenizo a sustentação oral do doutor Fábio. E muito embora os argumentos sejam sedutores, especialmente com relação à pouca idade do atleta, senhor presidente, eu entendo que, dado o contexto, aliás, essa é uma premissa que baseará praticamente todos os meus votos ao longo da sessão de julgamento, de que se trata da última etapa, praticamente, de formação dos jogadores. E a filmagem é bastante... Eu já tinha mais ou menos conjecturado o meu voto, e a imagem, para mim, reforçou, na realidade, que aquilo que está posto na súmula, que, muito embora o soco não acertou o atleta da outra equipe contra o Bahia, ele foi direcionado. Houve um soco deliberado, houve uma tentativa de agressão, o que eu acho que é muito, muito grave nessa última etapa de formação dos jogadores. Enfim, o tribunal precisa passar uma mensagem para que de forma esses novos atletas tenham responsabilidade por esses atos. E acho que qualquer tipo de agressão, se acertou ou não o atleta da equipe adversária, ela não pode ser tolerada de forma alguma. Dessa forma, o que eu estou propondo é a procedência da denúncia da Procuradoria, com a condenação de 6 jogos, com a redução pelo 182, portanto, ficaria a pena de 3 jogos ao atleta denunciado. E por último também, porque no final, como não acertou o atleta da equipe adversária, então a gravidade com relação ao resultado foi de menor gravidade. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Doutor Guilherme, com a palavra para o seu voto. Bom, presidente, neste caso eu vou acompanhar o relator. Ok. Eu também parabenizo a sustentação oral, o nobre defensor, Fábio, mas eu peço vênia para o nobre defensor e acompanho o voto do relator. Então, proferido o resultado, o atleta Gabriel Felipe, do Bahia SAF, fica apenado com 6 partidas, com incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, com a redução do artigo 82, 3 jogos de suspensão. Dou por encerrado, então, o processo de número 50. Obrigado, presidente, e obrigado demais, auditores. Peço licença para me retirar.
Muito obrigado. O próximo processo da pauta, o processo de número 12. Doutor Rafael, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Só abrindo aqui rapidinho. Só para contextualizar, então, depois será da pauta o processo 46 e depois o processo 45. Nessa O próximo da pauta, senhor presidente, é o 46? Não, agora é o 46. Não, sim. Agora o 12, o próximo é o 46. 46, depois o 45, depois voltamos para a pauta, entre aspas, normal. Certo. Então, estamos agora no número 12 de 2025. A Procuradoria ofereceu denúncia contra os atletas Kaique de Souza Oliveira Percy e Cauã Félix Rocha Pereira. Com relação ao atleta Kaique, ele recebeu um segundo amarelo, que, segundo constou na súmula, na súmula da arbitragem, em razão de uma ação de calçar o pé do atleta adversário na disputa de jogada, impedindo, portanto, um ataque promissor. E daí, portanto, foi denunciado o atleta Kaique como incurso no artigo 254, parágrafo 1º do CBJD. Já com relação ao atleta Cauã Félix Rocha Pereira, não é nem atleta, perdão, o Gandula Cauã Félix Rocha Pereira, a denúncia narra que imputa a prática do artigo 258 do CBJD, porque o Gandula foi expulso pelo fato de ter empurrado a bola contra o peito do atleta da equipe do Náutico. Pelo que me consta aqui, senhor presidente, não houve apresentação de defesa, daí, portanto, é o relatório. Muito obrigado. A Procuradoria com a palavra. Oi, senhor presidente. A Procuradoria vai ratificar a denúncia no que diz respeito ao Cauã Gandula, tá certo? E no que diz respeito ao Kaique, senhor presidente, a Procuradoria requer a desclassificação do artigo, a reclassificação, né, da conduta. Ao invés da tipificação do artigo 254, parágrafo 1º, para a correção para o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, tá certo? De modo a denunciar o atleta por ato hostil. Ok, muito obrigado. O defensor da equipe do Taubaté, ou do Marcílio Dias, encontra-se? Isso, sou eu, Matheus. Doutor Matheus vai fazer a defesa do Marcílio, Kaique. Ok. Presidente, então, eu falei pelo Taubaté. Do Taubaté, tá bom. Doutor Matheus, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos, então. Não me estendendo, presidente, procuradoria, secretaria, que consta também aí com a gente, também os nobres auditores. Bom, conforme consta o relatório do árbitro da partida, o atleta foi advertido, então, com um cartão amarelo no primeiro tempo, por conduta temerária, né? Posteriormente, ele recebeu, então, o segundo cartão amarelo, seguido de uma expulsão, após cometer uma falta ali em disputa da bola, por, então, calçar o seu adversário e impedir, assim, um ataque promissor. No entanto, senhores, analisando o lance em questão, inclusive, foi anexo uma prova em vídeo, creio que todos tiveram acesso, correto? Sim. Sim, doutor. Obrigado. É evidente, então, que a infração foi cometida pelo atleta, foi um resultado de uma jogada típica do futebol, sem qualquer intenção de causar dano ou utilizar, então, de uma força excessiva. A penalidade aplicada ali, o segundo cartão amarelo e a consequente expulsão, então, ela já foi o suficiente e proporcional para punir a conduta observada pela Procuradoria. O artigo 254, como reclassificado, então, pela Procuradoria, pelo artigo 250, prevê a infração disciplinar um ato hostil. Contudo, a falta cometida ali pelo atleta, ela não configura a gravidade exigida para um enquadramento sequer nesse dispositivo, senhores. Como pode-se notar, no lance em questão, ocorreu uma inexistência de força excessiva. O próprio relatório do árbitro descreve a ação como uma disputa normal de bola, com o uso de força média
sem menção de brutalidade ou qualquer violência que colocasse em risco, então, a integridade física do adversário. Ainda a ausência de um cartão vermelho direto, a conduta ali do atleta, ela foi punida com o segundo cartão amarelo e não com o cartão vermelho direto. E essa decisão do árbitro, ela indica que a falta, ela não foi considerada grave, a ponto de assim justificar uma punição mais severa, como exige o artigo 254, parágrafo 1º, ou propriamente o 250, como reclassificado ali pela Procuradoria. Assim, então, claramente é uma jogada típica de situação de jogo, senhores. Então, a jogada ela ocorreu no contexto de uma tentativa legítima de disputa de bola, onde o contato físico ali ele é inerente à prática do futebol. Então, não houve qualquer intenção deliberada de prejudicar ou lesionar sequer o adversário. Então, assim, senhores, a expulsão do atleta com a aplicação do segundo amarelo, ela já apresentou sanção suficiente e proporcional à conduta. Além disso, o atleta cumpriu a suspensão automática prevista pelo regulamento da competição e também do CBJD, o que reforça, então, a desnecessidade de qualquer penalidade adicional. Então, dessa forma, requer-se, senhores, aqui a absolvição do atleta quanto à denúncia ou reenquadramento do 254, parágrafo 1º, para o 250 do CBJD, por não se tratar de jogada violenta com um grau de gravidade exigido, então, ali pelo dispositivo. Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, seja aplicada a pena mínima, e caso não entendam dessa forma, que seja reenquadrada, então, a conduta para o artigo 258, parágrafo 1º do CBJD, por claramente não ser infração, ser, no caso, uma infração de pequena gravidade. Essa seria a defesa do atleta Kaique, senhores. Obrigado, doutor Matheus. Parabéns pela defesa. Com a palavra, o doutor Fábio. Obrigado, presidente. Doutores, referente ao senhor Cauã, o Gandula veio denunciado como em curso no 258, né, atitude antidesportiva, por ter empurrado a bola contra o peito do atleta da equipe do Náutico, Marcílio Dias. Aqui a gente vê que a conduta realmente é reprovável, né, porém de baixa gravidade, né, ele pressionou ali a bola no peito como se estivesse entregando, né, a bola ali, só que pressionou no peito do atleta. Pela primariedade e pela baixa gravidade, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Então, doutor Rafael, para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor Matheus pela juntada do vídeo, sempre muito elucidador a iniciativa probatória para nossos julgamentos. E, para resumir o meu voto, senhor presidente, eu voto com relação ao jogador, ao atleta, meu voto é pela absolvição, porém praticamente pelos motivos trazidos já pela defesa, de que acho que no sentido não houve agressão, não houve nenhuma ação desproporcional, e a suspensão automática me parece já proporcional à conduta que foi denunciada. Com relação ao Gandula, eu já entendo de outro modo, eu entendo que a condenação não foi apenas reprovável, acho que a ação ela é bastante lamentável, né, se tratando de um campeonato tão importante como a Copa São Paulo e tudo, e isso poderia ter desencadeado, inclusive, em algo muito pior nessa partida. Dessa forma, eu julgo procedente a denúncia contra o Gandula, fixando a pena de 30 dias em relação a ele. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Como vota o doutor Guilherme? Presidente, neste caso eu também irei acompanhar integralmente o relator. Ok. Eu vou proferir o meu voto. Com relação ao atleta Kaique, também acompanho na íntegra o voto do relator pela absolvição. Só vou pedir vênia para divergir com relação ao Gandula, pela primariedade, não tem histórico, não foi juntados aos autos nenhuma conduta semelhante, né? Eu aplico a pena mínima de 15 dias. Então, proferindo o resultado, por unanimidade,
o atleta Kaique é absolvido da acusação de cometimento de infração do artigo 254, que houve a desclassificação por 250 a pedido da douta Procuradoria, absolvido de qualquer forma, e por maioria o senhor Cauã Gandula apenado com 30 dias de suspensão. Esse é o resultado. Dou por encerrado o processo de número 12 da nossa pauta. Muito obrigado aos nobres defensores. Próximo processo de número 46, relatoria do doutor Rafael. Doutor Rafael, novamente com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos lá para mais uma. Aqui se trata, senhor presidente, da partida, eventos ocorridos na partida entre, deixa eu abrir aqui, Marcílio Dias contra o Goiás, e houve duas denúncias, duas imputações. A primeira delas contra o infrator, o atleta Luiz Fabiano Rebelo da Silva, atleta do Marcílio Dias, que segundo a arbitragem, aos 85 minutos de jogo, o atleta segurou a camisa de seu adversário e impediu uma clara oportunidade de gol. Tendo em vista este evento, o atleta recebeu o cartão vermelho direto e, portanto, a Procuradoria ofereceu a denúncia com base no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, com relação à prática de ato desleal ou hostil. Que, por consequência, para complementar, que impede, de alguma forma, uma situação clara e manifesta direta oportunidade clara de gol. Com relação à segunda denúncia, envolve o auxiliar técnico do Marcílio Dias, senhor Diego Correa Bobo, e, segundo consta da denúncia, ele foi expulso por reclamar e gesticular de forma assintosa contra as decisões da arbitragem, tendo saído fora da área técnica, segundo consta na súmula e, por consequência, na denúncia da Procuradoria. Pelo que me consta que não houve apresentação de defesa em relação por parte da defesa dos denunciados, muito embora haja o pedido para sustentação oral. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Procuradoria com a palavra, depois eu passo a palavra para o nobre defensor aí daí. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria, então, ratifica a denúncia no que diz respeito ao auxiliar técnico e também ratifica no que diz respeito ao atleta Luiz Fabiano, chamando apenas a atenção, nobre presidente e demais auditores, que o vídeo juntado apenas reforça a acusação, uma vez que o atleta da equipe adversária iria a caminho do gol juntamente com um companheiro da mesma equipe e sem que houvesse nenhum outro atleta da equipe adversária além do goleiro. Ou seja, é uma situação completamente que reforça tratar-se de situação clara de gol. Então, por esse motivo, a Procuradoria ratifica a denúncia na sua íntegra. Presidente, obrigado. Muito obrigado, doutor Stefano. Pelo Marcílio Dias, quem faz a sustentação oral? Doutor Eduardo? Matheus. Doutor Matheus. Doutor Matheus, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Então, conforme o relatório do árbitro, o atleta Luiz Fabiano, ele foi expulso ali 35 minutos de jogo por segurar, então, a camisa do seu adversário, impedindo, então, conforme o juiz ali, uma clara oportunidade de gol. Contudo, senhores, ao analisar os fatos, a gente verifica que a ação do atleta ocorreu em decorrência de um erro pontual que o mesmo teve durante a jogada, que posterior, então, gerou a expulsão, sem qualquer intenção de maldade ou violência. Senhores, está claro que trata-se de uma falta técnica comum no futebol, cujo único objetivo foi evitar o avanço do adversário em uma jogada perigosa. Obrigo-me a discordar da douta Procuradoria quando fala que é um claro e notório perigo de gol, pois, se os senhores forem ver bem onde que foi a falta, foi à extrema beira de campo, longe do gol, totalmente longe do gol, onde já tinha a cobertura pelo meio de um zagueiro chegando, não dá para ver ele 100% na imagem, mas dá para ver uma cobertura chegando.
Então, a atitude ela foi prontamente sancionada pela arbitragem com a aplicação do cartão vermelho, evidenciando, então, que o atleta ele aceitou e respeitou a decisão em campo, porque ele entendeu realmente que ele estava errado, sem resistência ou contestação alguma. Dessa forma, então, é necessário considerar que as circunstâncias específicas do lance para uma análise justa e proporcional, por exemplo, a natureza da infração. Aqui, o ato de segurar a camisa do adversário foi realmente uma falta tática, típica do futebol, sem uso de violência ou força qualquer desproporcional. Não houve agressão, não houve tentativa de lesionar ou qualquer atitude que ferisse a integridade do adversário. Houve, inclusive, a aceitação da punição em campo, pois os senhores podem ver que o atleta sequer destemou ali referente à sua expulsão. Ele viu que ele errou ali no lance de jogada, acabou perdendo a bola, acabou fazendo falta, foi expulso, e somente. Então, imediatamente, após a infração ali cumprindo a penalidade de acordo com as regras da partida, sem oferecer resistência ou gerar tumulto, o atleta ele saiu de campo. A infração ela teve o único objetivo de interromper uma jogada promissora e a sua gravidade ali ela não ultrapassa os limites da deslealdade previstos no futebol, ou sequer mesmo impedindo uma chance clara e notória de gol. Até porque, se os senhores forem ver, vamos lá, está mais de 50 metros do gol ali. Então, a aplicação do cartão vermelho pelo árbitro, ele representou uma punição suficiente e proporcional à conduta do atleta. O lance ele não teve repercussões maiores que justificassem ou justifiquem a aplicação de qualquer sanção adicional mais severa. O CBJD ele é regido, então, pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, que devem ser observados pelos senhores para evitar punições desnecessariamente rigorosas, especialmente em casos como o presente, onde não houve o dolo ou violência. Então, diante de todo exposto, a defesa requer, então, a absolução do atleta, considerando a falta como já devidamente punida em campo com o cartão vermelho aplicado lá pelo árbitro. A pena transformada em advertência, conforme o parágrafo 2º do artigo 250. Subsidiariamente, então, caso os senhores entendam pela aplicação de penalidade, requer-se, então, a posição da pena mínima prevista pelo artigo apontado pela Procuradoria. Essa seria a defesa do Marcílio Dias. Obrigado, senhores. Ok, doutor. Com relação ao auxiliar técnico, o senhor fala a defesa também? Do auxiliar? Sim. Não. O Só do atleta. Não? É só do atleta mesmo. Ok. Doutor Fábio? Presidente, eu imaginei que... Eu nem estava prestando atenção, na verdade, porque imaginei que o Dr. Matheus fosse fazer do... Também achei. Então. Mas não me passaram nada referente ao auxiliar técnico do Marcílio. Então, só vou requerer aos senhores, então, realmente a absolvição ou a transformação da pena em advertência. Okay, senhor presidente, pois sim. Pela ordem. Senhor presidente, na condição de relator, o meu voto está sendo favorável ao auxiliar técnico. Então, o que eu sugiro, e Vossa Excelência decida como bem entender, evidentemente. Mas eu poderia proferir o meu voto, enquanto isso o doutor Fábio pode ir estudando, ainda que brevemente, o caso, e se Vossa Excelência, o doutor e o doutor Guilherme também concordaram com o meu voto, a questão está superada. Agora, se houver, Vossa Excelência, entender necessário, pelo menos ouvir um contraponto, trazer os argumentos do doutor Fábio, a gente segue dessa forma. Doutor Rafael, o doutor Matheus minimamente já fez os seus pedidos defensivos, que é absolvição, ou não entendendo dessa forma, aplicação da pena mínima. Entendo eu que superamos essa... Perfeito. Ok? Então, perfeito, senhor, presidente, pode prosseguir com o voto. Então, tendo visto que eu já adiantei com relação a essa parte da denúncia, meu voto, senhor presidente, com relação ao auxiliar técnico,
pela absolvição, porque, muito respeitosamente, a posição da Procuradoria, eu entendo que as expressões trazidas na súmula e, por consequência, na denúncia, elas são bastante genéricas, e não trazem ações concretas, como, por exemplo, reclamar de forma assintosa ou gesticular contra as decisões de arbitragem, saindo da área técnica e dirigindo as palavras respeitosas. Quais seriam essas palavras? O que significa assintoso? O que são os gestos? Recentemente, a gente teve um julgamento aqui no tribunal com relação ao gesto. A súmula constou expressamente lá que o auxiliar foi expulso por ter feito aquele gesto típico do sinal de roubalheira contra a arbitragem, por parte da arbitragem. Aqui acho que é uma descrição mais exata que justifica a denúncia e, por consequência, permite o exercício de defesa e também o julgamento. Agora, da forma como está posta a súmula, eu acho que está bem genérica, então não fico confortável por entender que houve de fato a infração e, por consequência, eu absolvo o auxiliar Diego Corrêa Bobo da imputação. Já com relação ao jogador, ao atleta Luiz Fabiano, eu entendo que a literalidade da norma ela exige a procedência da denúncia, muito embora eu entenda que de fato não foi uma ação extremamente grave, não se deu uma agressão física contra o atleta da equipe adversária, mas fato é que, inclusive bem reforçado pelo vídeo, houve sim um impedimento aí de uma chance clara e manifesta de gol. E a literalidade da norma do CBJD, do artigo 250, é bem clara com relação a exemplificar o que seria uma hipótese dessa infração. Muito embora, partindo dessa premissa e tendo em vista que se tratou... aliás, o vídeo é muito claro de que eram 3 atletas contra esse jogador que foi denunciado, 3 atletas do Goiás, então acho que não há muitas dúvidas com relação à chance clara e manifesta de gol. Muito embora a ação, considerando que a ação não se deu de maneira muito grave, meu voto então é pela condenação do jogador, convertida a pena de advertência nos termos do parágrafo 2º do artigo 250. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Como vota o doutor Guilherme? Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar integralmente o relator. Eu também acompanho o voto integral do relator. Proferida, então, a decisão, o atleta Luiz Fabiano, com a pena de uma partida convertida em advertência, por unanimidade, e o senhor Diego Corrêa, auxiliar técnico, por unanimidade, absolvição. Dou por encerrado, então, o processo de número 46. Obrigado, senhores. Boa tarde. Bom com uma continuidade aí de sessão a todos. Próximo processo da pauta, processo número 45, de relatoria do doutor Guilherme. Doutor Guilherme, com a palavra. Bom, obrigado, presidente. Se trata de denúncia ofertada pela Procuradoria contra a IAP Futebol Clube em razão de ter constado na súmula da partida o atraso de 2 minutos da equipe, retardando o reinício da partida no segundo tempo. A agremiação apresentou defesa, que eu vou ficar aqui resumidamente, defendendo que não há possibilidade de enquadramento da agremiação no artigo 206 da CBJD, considerando que inicialmente não teria constado na súmula da partida quantos minutos teriam sido de atrasos, que isso impediria a contraditório e ampla defesa, e também colocando na defesa que o artigo 206 ele fala que é dar causa ao atraso do início da realização da partida e não ao reinício. Esses são os fundamentos da defesa. O senhor está no mute, senhor presidente. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia e rechaça a respeitável argumentação defensiva, uma vez que a súmula identificou o tempo de atraso na reapresentação da equipe mandante, que, por sua vez, provocou atraso no reinício da partida, presidente. Muito obrigado. Está mutado, presidente. Obrigado, nobre Procuradoria. Então, doutor Eduardo, para as provas e sustentação. Primeiramente, boa tarde, nobre presidente, nobres auditores, doutor procurador. Para fins de registro, Eduardo Duailib, OAB MA
8491. Estou aqui pelo denunciado, IAP. É um prazer muito grande participar de uma sessão, mas eu também milito há algum tempo no direito esportivo como procurador-geral de um STJD ligado à CBDU, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. E todas as vezes que eu faço a orientação para o subprocurador ou o procurador das comissões disciplinares nos eventos, eu sempre, não desmerecendo o trabalho da doutora Procuradoria, que eu sei quanto é árduo, doutor, quantas demandas surgem, a gente tem que entregar resultados, mas todas as vezes que eu peço para fazer a denúncia, eu sempre pondero qual foi a vantagem jurídica ou bem jurídico atacado no cometimento de algum ilícito. Essa situação, nobres auditores, ela perpassa por dois aspectos. Um aspecto material, que está diretamente ligada. Qual seria a vantagem do IAP no time do Maranhão, nosso rincão Maranhão? Qual seria a vantagem do IAP atrasar 2 ou 3 minutos, quer que seja, já que ele não teria nenhum tipo de vantagem, porque no outro horário ele não precisaria saber do resultado? Na verdade, eu trago aqui a Vossa Excelência, a baila, uma tese vinda do direito eleitoral. Seria a potencialidade lesiva desse ato? Nenhuma. O que o IAP, que é réu primário, diga-se de passagem, nunca bateu as portas dessa comissão disciplinar ou dessa situação dentro da famosa copinha do estado de São Paulo? Qual seria a vantagem para que ele cometesse esse ilícito? Então, senhores, essa é a primeira situação fática. A segunda situação fática é uma situação que eu venho batendo, inclusive dentro da Escola Superior de Justiça Desportiva ligada à CBDU, sobre o enquadramento da tipicidade, não só do 206, que faz parte da minha tese de conclusão de curso e apresentada a alguns órgãos de direito esportivo dentro do nosso mundo de direito esportivo. Existe um problema de tipificação. Assim como o 254, que ele fala e constitui exemplos independente de outros, não existe um tipo jurídico fechado, o que causa uma insegurança jurídica. O artigo 206, ele tem dois comandos. Um é para o início da partida, está lá, marcada, e para o reinício da partida. Esse reinício da partida, quando eu venho colacionando aí as regras do futebol, que não se enquadram no que vem falando, esse reinício da partida, ele se dá quando, pela regra do futebol, que acontece alguma coisa, algum fato, fora do padrão normal no segundo tempo, que no outro dia a partida está marcada para ser o término, para a conclusão, às 3 horas do dia subsequente, como aconteceu, salvo engano, com o Botafogo e Atlético Paranaense, há um tempo atrás. Às 3 horas do dia subsequente, porque não é o caso. Não existe hora marcada para retorno do segundo tempo. Com esse problema de tipicidade, que não tem uma situação legal fechada, ela dá margem a uma série de interpretações. Tanto é que, se Vossas Excelências olharem todo o corpo do artigo, inclusive seus incisos, seus parágrafos, desculpa, ela invade a tipicidade do 203. Sabe por quê? Porque ela precisa de uma norma que está prevista no regulamento da competição para que ela tenha uma notoriedade capaz de ensejar uma punição. Existe uma questão fática, porque eu não obtive vantagem nenhuma para isso. Existe uma questão técnica de enquadramento jurídico.
E essa norma, ao meu ver, ao ver da defesa, ela não possui o condão de me apelar se eu me atrasar para o retorno do segundo tempo. E não tem hora marcada para o segundo tempo. Enfim, dentro dessas ponderações, a defesa ela vem pedindo a absolvição. Mas caso não seja a absolvição de Vossa Excelência, requer também a desqualificação do 206 para o 191. Para o 191. Porque o 191 vem falando descumprimento do regulamento, que era o único artigo capaz de ensejar algum tipo de condenação para o denunciado em ato. Com todas as vezes, ao novo procurador e a todos os operadores do direito esportivo aqui dessa sessão de julgamento. Nesse sentido, o que a gente vem delineando é uma absolvição falta de, primeiro, o aspecto fático. Qual foi a vantagem oferida com a infração e qual foi a potencialidade legítima disso para o campeonato? Segundo, aspecto técnico, no que tange a tipicidade prevista nesse artigo, em que pese haver uma súmula do STJD nesse sentido, mas nós não somos obrigados a concordar com algo que esse ano completa 11 anos. Então, ninguém nunca pensou diferente em relação ao artigo 206, e nós somos obrigados a pactuar atual, que está mais de uma década. O direito ele vem se modificando, as teses vêm surgindo, e essa é uma tese plausível. Então, o que eu peço para Vossas Excelências é que todos os artigos, caso não seja absolvido, todos os artigos ligados ao 182, que fala sobre aplicação pela metade, porque não só para atleta não profissional, mas instituições que congreguem atletas não profissionais, que é o caso do IAP. E, por se tratar de um evento não profissional, impede a aplicação de multa pecuniária. Então, o que se pede, a título de pedido alternativo, caso não seja absolvido, é que seja dada uma advertência para o IAP, tendo em vista a primariedade, tendo em vista a falta de repercussão negativa do seu ato perante a competição e todos os demais artigos aqui citados em minha defesa. Agradeço a atenção de Vossas Excelências, é sempre enriquecedor para nós aqui do Maranhão, bem distante, do centro, como São Paulo, que é celeiro de grandes pensadores juiz desportivos, está aqui bebendo de uma fonte tão fidedigna de conhecimento juiz desportivo. Muito obrigado, agradeço a atenção de Vossas Excelências e fiquem com Deus. Muito obrigado, doutor Eduardo, parabéns pela apresentação oral. Eu volto a palavra para o nobre relator, doutor Guilherme. Obrigado, presidente. Parabenizo o nobre defensor do IAP pela brilhante explanação. Eu entendo que é algo que possa ser muito explorado na parte acadêmica, porém entendo que a conduta está perfeitamente enquadrada no artigo 206, em razão pela qual utilizo aqui a tabela referencial do Tribunal de Justiça Desportiva para condenar a IAP ao valor de R$ 150 por minuto de atraso, totalizando R$ 300 de multa. Ok, obrigado, nobre relator. Como vota o doutor Rafael? Muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanho na íntegra o voto. Ok, conferindo meu voto, também acompanho e parabenizo a defesa, mas peço vênia para discordar. Eu acompanho o voto do nobre relator. Então, por unanimidade, fica condenada a agremiação do IAP, em curso do artigo 206,
a R$ 150 por minuto de atraso, totalizando o montante de R$ 300. Dou por encerrado, então, o processo de número 45 da pauta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nobres auditores. E bom trabalho. Fiquem com Deus. Parabéns. Muito obrigado. Próximo processo da pauta, o processo de número 42, relatoria do Dr. Rafael. Dr. Rafael está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Agora a gente vai seguir a ordem da pauta, né? Sim, a ordem da pauta. Perfeito. Sem preferência. Aqui, senhor presidente, trata-se de denúncia da Procuradoria em razão de eventos ocorridos no jogo Brasiliense CRB, Brasiliense do Distrito Federal e CRB de Alagoas. As imputações contra 2 atletas são muito parecidas. A primeira delas contra Rony Kelvis Souza Santos e a segunda contra Guilherme Guimarães da Silva, pela mesma infração, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. E com relação a Rony, o segundo consta da súmula da arbitragem, ele foi expulso com o cartão vermelho por ter, com o jogo paralisado após a marcação de uma falta a favor de sua equipe, se dirigiu ao árbitro e proferiu as seguintes palavras: vai tomar no seu cu, tá querendo se aparecer, caralho. E com relação ao atleta Guilherme Guimarães da Silva, também houve a expulsão por cartão vermelho, tendo a arbitragem descrito que o referido atleta teria dito: vocês são ruins demais, tá querendo se aparecer? Vai tomar no cu. Então, daí porque os 2 atletas foram denunciados nos termos do artigo já mencionado, pelo que houve apresentação de defesa por parte do Brasiliense. Entretanto, pela improcedência das acusações, entretanto, sem nenhum pedido de sustentação oral. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor está no mudo. Com a palavra, doutor Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria tão somente ratifica os termos da denúncia. Muito obrigado. Então, para o seu voto, doutor Rafael. O doutor Fábio não vai falar, senhor presidente? Não sei se... Tem defesa escrita nos autos? Tem, não. Estou só perguntando, só por... Eu ainda estou acostumando com alguns detalhes da sessão de julgamento. Quando apresentou a defesa escrita, prevalece sobre a... Não. Ok? A defesa oral, perfeito. Só para não antecipar o voto de maneira inapropriada. Dito isso, senhor presidente, o meu voto é pela procedência da denúncia, condenando os 2 atletas nos termos das infrações denunciadas, e tendo em vista a presunção da súmula e tudo mais, e com relação à pena a ser aplicada, a suspensão de 2 partidas que, por se tratarem de atletas amadores, aplico com base no artigo 182, ficará a pena final de 1 jogo de suspensão. Para ambos os atletas? Para ambos os atletas. Ok, muito obrigado. Como vota, doutor Guilherme? Bom, presidente, neste caso irei divergir novamente com o eminente relator, com o máximo de respeito, mas eu entendo que os atletas devem sim ser penalizados, porém com uma pena mínima de suspensão de 1 partida convertida em advertência. Ok. Eu peço vênia também ao nobre relator para acompanhar o voto divergente, ou seja, a suspensão de 1 partida para ambos os atletas, contudo, a conversão por advertência. Então, proferindo o voto, por maioria, fica o atleta Rony e o atleta Guilherme, ambos do Brasiliense, apenados com a suspensão de 1 partida convertida em advertência. Esse é o resultado final. Então, dou por encerrado o processo de número 42 da nossa pauta. Vamos para o processo de número 43, relatoria do doutor Guilherme. Doutor Guilherme está com a palavra. Obrigado, presidente. Se trata de denúncia da Procuradoria contra a agremiação Votorati Futebol Clube, em razão de ter utilizado um atleta em desacordo com a inscrição registrada na súmula, onde constava como portador da camisa 27, mas o atleta Anthony acabou participando da partida com a camisa de número 21, razão pela qual teria violado o artigo 191, inciso 3 do CBJD. E também se trata de denúncia contra Marcos Paulo Monteiro Silva Gandula, em razão de ter sido expulso da partida
por retardar o reinício do jogo e provocar um princípio de tumulto. Esse é o relatório. Doutora Procuradoria, com a palavra. Obrigado, presidente. Procuradoria ratifica os termos da denúncia, então somente. Muito obrigado. Doutor Fábio, Vossa Senhoria está com a palavra. Obrigado, presidente. Iniciando então a defesa pela agremiação, né, que veio denunciada no 91, né, por essa inconsistência no número do atleta, né, cabe a gente aqui salientar que, embora a pré-súmula tivesse com o número 27, né, e teve o atleta compareceu com o número 21, né, isso em si, somente isso, entendo eu que não implica no descumprimento, né, do regulamento. Por quê? Porque não gerou, né, e não gera prejuízo à partida, né, principalmente porque não havia duplicidade de números, né, numeração. O 21, somente ele era o atleta 21, né, pode ver pela súmula que não existe outro atleta 21, então não geraria per si um problema para a partida, né, mas entendo eu que o árbitro ele poderia ter constado, né, na súmula, modificado essa numeração, sem problema algum, porém, ele mesmo coloca que, por motivos de tempo ali, acabou não colocando, não alterando na súmula, e resolveu colocar nas observações gerais ali. Né? Então, por não ter havido nenhum problema, não gerou nenhum prejuízo para a partida, né? Ser algo muito um número 1 e o número 7 ali que estaria modificado desde o começo. O atleta o árbitro já sabia, né, já estava informado que o número correto não era o 27 e sim o 21 naquela ocasião. Eu peço a absolução da agremiação, né, entendendo que não houve aqui uma infração, né, e foi uma mera aqui questão de organização da parte da súmula do árbitro. Então, peço a absolução. Caso os senhores entendam de forma divergente, peço que seja a agremiação advertida apenas, né? Como de forma primária aqui no caso, e seja a pena mínima convertida em advertência. Com relação ao Gandula, Marcos Paulo Antero Silva, ele retardou o reinício da partida, né, e conforme consta na súmula, provocou um princípio de tumulto. Nesse caso, pela primariedade do Gandula, a defesa pleiteia a pena mínima com a possível conversão em advertência. É a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Volto a palavra, então, ao nobre relator, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Considerando que o artigo 16, parágrafo 2º, Regulamento Específico de Competições, concedia prazo até 2 de janeiro, né, para que as equipes pudessem fixar a numeração de seus atletas, eu entendo que a agremiação deve ser penalizada e tomando como base, novamente, a tabela referencial utilizada pelo Tribunal de Justiça Desportiva, eu entendo que a agremiação deve ser penalizada com a multa no valor de R$ 120 pela conduta adotada. Com relação ao Gandula, a conduta por ele praticada, não há dúvidas de que acaba atrapalhando o andamento e acaba violando as disposições do CBJD, razão pela qual eu entendo que, em razão da primariedade, ele deve ser penalizado com a suspensão de 15 dias. Obrigado, nobre relator. Como vota, doutor Rafael? Eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Ok, vou proferir o meu voto também, acompanho integralmente o voto do nobre relator. Estou proferindo a decisão por unanimidade, a agremiação Votorati, em curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, uma pena pecuniária de R$ 120, e o senhor Marcos Paulo Gandula, por incurso no artigo 258, há uma suspensão de 15 dias. Esse é o voto, dou por encerrado, então, o processo de número 43 da pauta. Próximo processo, número 44, da relatoria do doutor Rafael. Doutor Rafael, então, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de denúncia da Procuradoria em razão de um evento ocorrido na partida entre Barra e o Internacional de Porto Alegre, em que
o jogador atleta do Barra, o Lucas Vargas Cavalcante, ele foi expulso pela arbitragem, tendo constado na súmula que foi expulso por ter recebido o segundo cartão amarelo devido à conduta antidesportiva de impedir o goleiro adversário de repor a bola em jogo, interrompendo assim um ataque promissor, tendo a Procuradoria dessa forma denunciado o atleta nos termos do artigo 258 do CBJD. Não houve apresentação de defesa, então esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Procuradoria, com a palavra, doutor Stefano. Obrigado, presidente. Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Atleta primário, amador, né? Eu entendo aqui que a súmula peca um pouco em trazer superficialmente aqui os fatos, a conduta, né? Mas, por ser primário amador, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Muito obrigado, doutor Fábio. Então, para o voto, doutor Rafael. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o meu voto aqui é pela absolvição do atleta, porque, tal como destacado pelo doutor Fábio, eu acho que faltou aqui uma descrição um pouco mais clara na súmula e, por consequência, na denúncia, além também de que me parece que pela descrição do que consta na súmula, me parece que a suspensão automática já se apresenta como proporcional. Diante desse cenário, então, meu voto é pela absolvição. Muito obrigado, nobre relator. Como vota, doutor Guilherme? Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o relator. Ok, vou proferir meu voto. Também acompanho, parabenizo a defesa, parabenizo o nobre relator. Peço vênia à Procuradoria, mas acompanho o voto para absolver o atleta Lucas Vargas Cavalcante do Barra Futebol Clube, com o recurso no artigo 258-K. Então, por unanimidade, a absolvição do atleta. Vamos para o próximo processo da pauta, o processo de número 47, de relatoria do doutor Guilherme. Doutor Guilherme, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Se trata de denúncia da Procuradoria contra o auxiliar técnico da equipe Dourados, senhor Heitor Neves Pereira. Consta da denúncia que, aos 16 minutos do intervalo, o árbitro da partida expulsou o referido auxiliar por desrespeitar suas decisões da arbitragem, proferindo o seguinte dizer, abre aspas, você é juvenil, você não vai sair daqui sem ser punido, fecha as aspas, e recusando-se a retornar à área técnica. A Procuradoria enquadrou a conduta no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Esse é o relatório. Muito obrigado. Procuradoria, ratifica os termos da denúncia? Ratifico, senhor presidente. Ok, doutor Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. Uma coisa que me chama a atenção só é que as palavras aqui proferidas na súmula, elas são um pouco diferentes do que as da denúncia. Né? Que na súmula ele coloca expulso por discordar das decisões de arbitragem, você falando, você é juvenil, você não vai sair daqui. Né? E na denúncia tem, você não vai sair daqui sem ser punido. Recusando a sair da área técnica. Eu não sei, eu não consegui achar aqui onde que estaria, né? Colocada. Deixa eu ver só se for na... Porém, eu vejo aqui que as palavras proferidas, elas não foram gravosas, né? Foram críticas e também, como diz meu colega doutor Góes, a gente não pode colocar os árbitros numa redoma de vidro, né? Então, qualquer crítica não pode ser aceita como respondida com cartão vermelho, né? Então, dessa forma, pelo prejuízo que já foi causado pelo cartão vermelho, né? A automática tendo que ser cumprida, pela primariedade do auxiliar técnico, primeiramente eu peço a absolvição, se não, a pena mínima é convertida em advertência. É a defesa. Ok, muito obrigado. Então, volto a palavra ao nobre relator, doutor Guilherme, para o seu voto. Bom, obrigado, presidente. Parabenizo o defensor pela exposição. Aqui eu vou corroborar com o entendimento da defesa e absolver
ao auxiliar técnico, considerando a familiaridade dele, considerando também que o que consta na denúncia está um pouco divergente do que consta no relatório do árbitro da partida, então o meu voto é pela absolvição. Muito obrigado, doutor Guilherme. Como vota o doutor Rafael? Eu acompanho também o voto do relator, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Vou proferir o meu voto. Também acompanho, parabenizo a defesa. Também peço bem à Procuradoria, mas voto pela absolvição do auxiliar técnico. Então, proferindo o resultado, por unanimidade, fica absolvido da denúncia por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, o senhor Heitor Neves, auxiliar técnico dos Dourados. Dou por encerrado, então, o processo de número 47. Próximo processo da pauta, processo de número 48, de relatoria do doutor Rafael. Doutor Rafael, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui temos algumas imputações, vou tentar da maneira mais simplificada possível trazer os termos da denúncia. Aqui se trata de eventos ocorridos na partida entre a Portuguesa de Desportos e o Itapirense. E com relação à Portuguesa, houve a acusação com base no artigo 206 do CBJD, em razão do atraso para início da partida em decorrência de um atraso de 6 minutos para ingresso na partida, para início da partida. Com relação à agremiação Itapirense, também há a acusação de prática da infração do artigo 206 do CBJD, pelo atraso de 8 minutos no ingresso em campo para início da partida, e no segundo tempo, no atraso de 2 minutos para reinício da partida. Essas são as duas acusações contra as agremiações, e há também uma terceira acusação contra um atleta do Itapirense, o Davi Luiz Maluf Neves, pela prática do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CPJD, a prática de jogada violenta, em que, segundo constou na súmula do árbitro, aos 67 minutos da partida, o atleta Davi foi expulso por atingir com o uso de força excessiva a perna direita de seu adversário, em uma disputa de bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Pelo que consta para mim aqui, senhor presidente, não houve apresentação de defesa e nem justificativa para os atrasos. Então, este é o relatório. Muito obrigado, nobre relator. Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria vai ratificar a denúncia, mas no que diz respeito ao atraso por parte do Itapirense para a reapresentação para o início do segundo tempo da partida, gostaria só de fazer um esclarecimento para ser justa na hora da aplicação da sanção no tocante ao atraso do Itapirense. Isso porque, para início do segundo tempo, muito embora o atraso tenha sido de 2 minutos para início do segundo tempo, uma vez que o início do segundo tempo se deu às 5h57, o atraso atribuído ao Itapirense foi de 1 minuto. Apesar também da entrada do Itapirense ter se dado no mesmo momento do início do segundo tempo, que foi às 5h57. A Procuradoria, agora avaliando a acusação, considera que pode ter ocorrido algum erro no preenchimento da súmula, algum engano, enfim, mas fato é que se o mandante atrasou em 1 minuto na entrada para o segundo tempo da partida, não pode ser condenado pelo atraso de 2 minutos. Por essa razão, então, senhor presidente, a Procuradoria ratifica integralmente a denúncia, mas apenas no que diz respeito ao atraso para o início do segundo tempo, requer a condenação do Itapirense pelo atraso de 1 minuto. Ok. Obrigado. Doutor Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. Então, com relação ao atraso, concordo com o doutor procurador, né, na questão do 1 minuto, no reinício. Agora, no início, peço aplicação sobre os 7 minutos para ambas as equipes, né? Aliás, deixa eu ver. Eu acho que o ideal seria 7 minutos para o mandante e 6 minutos para o visitante, né? Proporcionalmente, porque
embora o que acabou gerando ali, acho que o tempo total foi meio que misturado ali para ambos. Então, na medida da sua responsabilidade, peço que seja considerada os 6 minutos para o visitante, né, e os 7 minutos para o mandante, 1 minuto para o mandante no reinício. E com relação ao Davi, né, o senhor Davi, Luiz Maluf Neves, ele veio denunciado no 254, né, como jogada violenta. Realmente consta o uso de força excessiva aqui na súmula, porém, consta também que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico, né, e o que confirma que foi um lance menos gravoso, e como o próprio artigo 254 prevê a substituição por advertência, esse é o pleito da defesa. A aplicação da pena mínima, pela primariedade, né, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Ok, muito obrigado. Doutor Rafael, o senhor quer fazer todos os votos ou fazer um por um? Eu vou passar todos os votos já, senhor presidente, que eu acho que o raciocínio está conectado. Com relação à agremiação da Portuguesa, a condenação, a procedência da acusação à Procuradoria, mediante aplicação de pena de R$200 à Portuguesa. Com relação à Itapirense, por se tratar de 2 atrasos, a aplicação de pena de R$300, deixando claro, como já dito no início, que não houve defesa e muito menos justificativa para os atrasos com relação aos eventos descritos na súmula. E, por último, bem na linha daquilo que trouxe muito bem o doutor Fábio na defesa do atleta, do Itapirense, condenar julgar procedente a acusação da Procuradoria mediante aplicação da pena de advertência, justamente porque se tratou de uma falta, permitiu até com que o atleta vítima da falta pudesse continuar a partida e também porque haverá a suspensão automática. Ok, então, repassando a agremiação do Itapirense para um atraso de 6 minutos no primeiro tempo e um atraso de 1 minuto no segundo tempo, é isso? A pena pecuniária... R$300. R$300. Ok. A Portuguesa, R$200. R$200. Ok. E o atleta Davi, uma partida convertida em advertência. Perfeito. Ok. Muito obrigado, nobre relator. Como vota, doutor Guilherme? Obrigado, presidente. Senhor presidente, com relação ao atleta Davi, compacto com o entendimento do relator, então acompanho integralmente. E ouso divergir com relação à dosimetria da pena em razão dos atrasos. Eu entendo que deve ser utilizada a tabela referencial dos valores, né, com o valor de R$150 por minuto. Ok? Então fica no voto de Vossa Excelência a agremiação do Itapirense apenada em R$1.050, que é 6 minutos no primeiro tempo e 1 minuto no segundo. E a agremiação da Portuguesa, 7 minutos do primeiro tempo, também R$1.050. E o atleta Davi, uma partida convertida em advertência. É isso? Perfeito. Ok. Eu peço vênia também ao nobre relator, mas não vou me descurar da tabela. Acompanho o voto divergente para penalizar a agremiação do Itapirense a R$1.050, 900 referente ao primeiro tempo, 6 minutos, mais 150, 1 minuto do segundo tempo, totalizando R$1.050. E a agremiação da Portuguesa, 7 minutos no primeiro tempo, também um valor pecuniário de R$150. E o atleta Davi apenado com uma partida convertida em advertência. Então, senhor presidente, pois sim. Eu readequo o meu voto, pelas razões trazidas, ao voto conduzido pelo doutor Guilherme, tendo em vista que eu não tinha... enfim, ainda me considero ainda iniciante nessa atividade como auditor aqui no tribunal, e honestamente não tive ao meu alcance a tabela referencial, muito embora eu sei de sua existência. Então, pedindo vênia por essa inobservância, eu reajusto meu voto para seguir a proposta trazida pelo doutor Guilherme e também seguida por Vossa Excelência. Ok, muito obrigado. Tempestivo o vosso pedido, o vosso voto. Então, por unanimidade,
fica apenado em R$ 1.050 a equipe do Itapirense, fica apenado em R$ 1.050 a equipe da Portuguesa, ambas por incurso no artigo 206 do CBJD, e o atleta Davi Luiz, penalizado com uma partida convertida em advertência, ambos por unanimidade. Dou por encerrado, então, o processo de número 48 da nossa pauta, seguindo para o processo de número 49 de relatoria do Dr. Guilherme. Com a palavra, Dr. Guilherme. Obrigado, presidente. Se trata de denúncia da Procuradoria contra o auxiliar técnico da equipe de Sergipe, Carlos Alexandre Brito Santos. Consta da denúncia que o denunciado empurrou o adversário, o senhor Felipe Daniel, com o jogo paralisado, né? Então, aqui se trata de uma denúncia em que o auxiliar técnico acabou empurrando o atleta da equipe adversária, razão pela qual a conduta estaria enquadrada no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. Este é o relatório. Muito obrigado, doutor Guilherme. Adulto Procuradoria. Presidente, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Muito obrigado, doutor Fábio. Então, para o voto, doutor Guilherme. Obrigado, presidente. Neste caso, eu entendo que deve ser penalizado o denunciado com a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência. Ok, muito obrigado. Como vota o doutor Rafael? Acompanho o voto, senhor presidente. Ok, eu também, proferindo o meu voto, acompanho o voto do nobre relator. Então, proferindo aqui o resultado, o atleta Carlos o auxiliar técnico Carlos Alexandre Brito, auxiliar técnico da equipe do Sergipe, fica, então, apenado com a suspensão de uma partida, convertido em advertência, como em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Dou por encerrado, então, o processo de número 49 e vamos para o derradeiro, processo de número 53 da pauta, de relatoria do nobre relator, doutor Guilherme. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu acho que tem 51 também, viu? 51, isso que eu queria questionar. Tem o 51 ainda? Isso. O 51, desculpa. 51. Com relação ao 52? 51. Com relação... Senhor presidente, com relação ao 52, o número 13 da pauta... O 52 foi retirado da pauta. Houve um pedido... ele foi retirado da pauta. Isso. É o processo número 51, doutor Guilherme. Perfeito, obrigado, presidente. Se trata de denúncia ofertada pela Procuradoria contra o auxiliar técnico Carlos Rocha de Figueiredo por infração prevista no artigo 258 do CBJD. Consta da denúncia, que em razão do relator ter constado na súmula do árbitro da partida, que o denunciado foi expulso mediante exibição de cartão vermelho por ter sido advertido verbalmente e passou a reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem. Consta da denúncia que o denunciado utilizou gestos exaltados e gritos dirigidos-se à arbitragem de maneira desrespeitosa, enquanto o jogo estava paralisado. Este é o relatório. Muito obrigado, doutor Guilherme. Doutor Procuradoria, ratifica os termos da denúncia. Ratifica, presidente. Muito obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Com relação ao auxiliar técnico, Carlos Rocha de Figueiredo, ele foi expulso por reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem. Porém, a súmula aqui, ao meu ver, ela é inepta, né? Ela não traz elementos que constituam aqui a presunção relativa de veracidade, né? Porque ela não fala quais foram os gestos, né? Quais foram os gritos, se realmente houve desrespeito, né? Vale lembrar que o código, a infração, né? O código lhe pune o desrespeito, não a manifestação de ideias aqui, um reclamar, né? De forma assintosa não é desrespeitosa. Forma assintosa pode ser uma maneira mais rígida, né? Uma voz mais alta, mas não um desrespeito, né? Então, aqui a súmula peca em não trazer essa questão, né? Motivo pelo qual pleiteio a absolvição do auxiliar técnico, senão, pela primaridade, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É defesa.
Muito obrigado, doutor Fábio. Volto a palavra, então, ao doutor Guilherme, para que profira o seu voto. Bom, obrigado, presidente. Bom, neste caso, considerando a falta de elementos ali, né, de maneira específicas, que consta na súmula, eu entendo pela absolvição do denunciado. Ok, muito obrigado. Como vota, doutor Rafael? Igualmente, senhor presidente, acompanho o relator. Eu vou proferir o meu voto. Também peço vênia mais uma vez à doutora Procuradoria, parabenizo a defesa e voto pela absolvição. Então, proferindo aqui o resultado do processo 51, o senhor Carlos Rocha, auxiliar técnico do Imperatriz, foi absolvido da acusação do artigo, pelo cometimento da infração do artigo 258, caput do CBJD. Dou por encerrado, então, o processo de número 51. E vamos para, agora sim, o derradeiro processo número 53, de relatoria do doutor Guilherme. Doutor Guilherme, com a palavra mais uma vez. Obrigado, presidente. Se trata de denúncia da Procuradoria contra o atleta Yuri Carvalho Viana, por conduta tipificada no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. E consta na súmula que, após cometer falta certa de cartão amarelo, o atleta proferiu as seguintes palavras direcionadas ao árbitro da partida. Abre aspas, vai tomar no cu, fecha aspas. Este é o relatório. Obrigado, nobre relator. Doutor Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria ratifica a denúncia e apenas ressalta a importância da punição do atleta, que, conforme já foi amplamente debatido aqui na sessão, se trata de atleta que está prestes a ingressar no futebol profissional. É importantíssimo que eles saibam a importância, a relevância do respeito aos árbitros e à equipe de arbitragem, sendo de rigor a condenação do atleta. Presidente, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Ao ler aqui a súmula, né, eu entendo muito mais, né, embora palavras de baixo calão, né, e exista um certo desrespeito, eu acho que é menos gravoso do que uma ofensa direta, porque nesse caso parece até, da forma proferida, que é uma indignação, né, e não necessariamente uma ofensa direta ao árbitro. Né? Por isso, entendendo dessa forma, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado. Doutor Guilherme, para o voto. Obrigado, presidente. Diferente dos outros casos, né, que não tinham os elementos, os dizeres e como o denunciado acabou agindo naquele momento, aqui consta todas as palavras que foram proferidas, né, e consta que foi diretamente a pessoa do árbitro da partida. Então, diante dessa conduta do atleta, eu entendo que ele deve ser penalizado com a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência por ser primário. Ok. Muito obrigado, nobre relator. Como vota, doutor Rafael? Eu acompanho, senhor presidente. Ok. Uma partida convertida em advertência. Ok. Vou proferir meu voto. Peço vênia aqui para divergir nesse sentido e faço coro aqui à doutora Procuradoria. Eu entendo que esse tipo de conduta não deve ser tomada como comum no futebol, ainda mais para alguém que sai de sua casa para trabalhar como árbitro, né? E não tem nenhum vínculo de amizade com os atletas, e um atleta categoria de base proferir esse tipo de palavra, imaginemos eu como vai chegar no time profissional com essa conduta. Então, peço vênia mais uma vez ao nobre relator para aplicar a pena de suspensão de 2 partidas, reduzindo a uma partida, conforme o artigo 182 do CBJD. Então, proferindo o resultado, fica o atleta Yuri Carvalho Viana, por maioria de votos, apenado com uma pena de suspensão de uma partida, convertida em advertência, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Então, dou por encerrado o processo de número 53 e, consequentemente, a sessão desta data. Agradeço, doutor Fábio, em nome de todos os defensores que por aqui passaram. Obrigado. Doutor Stefano, pela doutora Procuradoria, doutora Paula, doutor João, na Secretaria, e agradeço aqui os meus pares, doutor Rafael, muito obrigado, doutor Guilherme também, muito obrigado, até uma próxima, tenha uma ótima tarde todos e todas.
Muito obrigado, senhores. E Muito desculpa